Mas abra a tua Bíblia, mais uma vez na carta de João. Chegamos no capítulo 4, no versículo 13 ao 16. Capítulo 4 de 1 João, estamos lá na carta, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos ler do versículo 13 ao 16 do capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Somente até aqui. Pai querido, nós te louvamos pela leitura da tua santa palavra mais uma vez aqui nesse culto. Mas clamamos agora pela iluminação do Espírito Santo para que consigamos entender a tua vontade revelada através das Escrituras. Que não haja resistência em nós para a compreensão da tua palavra, Pai. Quebre, vença toda resistência. Que o Espírito Santo nos edifique de fato enquanto nos submetemos à tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Eu sempre lembro o contexto que João escreveu essa carta. Tenho sempre que lembrar isso. João escreveu essa carta porque a igreja estava sendo atacada por falsos mestres, por falsa doutrina. Esses falsos mestres foram chamados por João aqui mesmo, nessa primeira carta, de anticristos, ou seja, pessoas que ensinam o evangelho errado, pessoas que comprometem o ensinamento da palavra de Deus, é descrita por João como sendo anticristo. O que mais me chama a atenção são as semelhanças que há entre as heresias ou os falsos ensinos do primeiro século e os falsos ensinos de hoje. Não há nada de novo. Não há nada de novo. Pelo contrário, há uma frase, não sei de quem, que diz que toda nova forma de doutrina é uma velha forma de heresia. Ninguém inventa nada novo. Mas o que mais me chama a atenção, olhando o contexto da igreja nos dias de João e dos assuntos que João trata aqui nessa primeira carta em especial, é como que a igreja prevaleceu ao longo desses 2000 anos, porém, com pitadas ainda, com sobras daqueles falsos ensinos desenvolvidos ainda no primeiro século. Ou seja, aquilo que foi denunciado por João e pelos apóstolos no primeiro século como sendo heresia, continua influenciando parte do povo de Deus nesses 2000 anos de história. Por exemplo, um dos ensinos mais perigosos daqueles dias era o que afirmava que só tinha comunhão com Deus. Presta atenção para ver se isso não te soa familiar. Só tinha verdadeira comunhão com Deus, só tinha acesso a Deus aquelas pessoas iluminadas, que tinham acesso a um tipo de mistério que só era revelado a elas. Acreditava-se nos dias de João que havia uma esfera de conhecimento que eles chamavam de mistério, uma esfera misteriosa que só era revelado por Deus a uma ou outra pessoa dentro da igreja, e esses eram crentes especiais. Só esses tinham acesso e permaneciam em perfeita comunhão com Deus. Essa história é replicada até o dia de hoje.
Até o dia de hoje, há em muitos lugares essa ideia de que há dentro da igreja classes de pessoas, classes de crente. Aquela ideia de que há dentro da igreja crente normal, igual a gente, e aqueles que são os conhecedores dos mistérios de Deus. Aqueles que têm uma sensibilidade diferente de todo mundo e que Deus revela a eles coisas que não revela a gente, mero mortal. Até hoje, muitos lugares são assim. É como se a igreja fosse dividida em pelo menos 2 grupos de pessoas. Os espirituais e o restante. Os iluminados e o restante. Os ungidos e os restantes. Aqueles verdadeiros crentes e aqueles crentes meio barro, meio tijolo. Os profetas de Deus e o restante. Os crentes quente, cheio de fogo, e os frios, que não conhecem os mistérios de Deus. Essa era a principal tática dos falsos mestres para dividir a igreja, particionar a igreja, desenvolver classes, castas de crente dentro da igreja. Imaginem o que estava acontecendo naquelas igrejas. De um lado, crentes soberbos, porque acreditavam que eles tinham acesso a um dom especial, a um mistério especial. E mais, conseguido por mérito próprio, porque tinha-se acesso a esses mistérios através de muita meditação, através de muitos exercícios espirituais, ou seja, era um mistério oculto em Deus que o crente alcançava por mérito próprio. Então, de um lado, crentes soberbos, e do outro lado, crentes desprezados por esses que se achavam cheios de dons e talentos, que se achavam mais espirituais, e pior ainda, crentes sofrendo algum tipo de complexo, porque eles mesmos se achavam inferiores e desprezados por Deus. Como pode o Senhor revelar mistérios tão profundos a um ou outro irmão e a mim não? Eu já vi lugares onde a igreja era dividida assim. De um lado, os cheios de dons, e aqui aqueles que não receberam a unção ainda. Aqueles que não foram alcançados por essa graça. Isso que hoje é replicado em muitos lugares, nasceu ainda no 1º século. Ou seja, havia na igreja gente muito soberba. E, por outro lado, outros que se sentiam muito desprezados, tanto pelos irmãos, como também por Deus, por não terem acesso a essas revelações, a esses mistérios do Espírito. Que tristeza. Por tudo isso, João dedicou esse trecho da carta, irmãos, para deixar claro que não há distinção entre os crentes. Esse trecho, são apenas 4 versículos que nós lemos, mas João deixa claro aqui que todo aquele que nasceu de novo permanece em Deus, e Deus permanece nele. Não há diante de Deus castas de crentes, não há diante de Deus classes diferenciadas de crentes, não há. Nós bem sabemos que Deus fornece dons e habilidades diferentes para todos do corpo. Mas não é porque um é especial do que o outro, mais especial que o outro. Pelo contrário, Deus permanece. E toda vez que eu falo permanecer aqui, eu estou falando em habitar, habitação. Deus permanece no crente. E o crente permanece em Deus. E isso não é visível ao olho nu, pelo contrário. O que a Bíblia nos ensina é que todo aquele que nasceu de novo, e nós vamos entender as evidências do nascer de novo, todo aquele que nasceu de novo é habitação de Deus e habita em Deus. E em relação a isso não há diferença entre os crentes. Todo homem, toda mulher que encontrou Jesus
e o confessou como seu único, indispensável e suficiente Salvador, torna-se então irreversivelmente ligado a Deus. E isso não depende de nenhuma ação humana. É uma obra exclusiva da graça de Deus. Então, nesse pequeno trecho que nós lemos hoje da carta de João, ele nos ensina que a união do crente com Deus não depende de algo que o homem possa fazer. Muito pelo contrário. Mas que a união do crente com Deus é o resultado direto, é o resultado final da obra da Trindade Santa. Nesse pequeno trecho que nós lemos, não sei se você percebeu, João cita Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nessa obra magnífica de ligar cada um de nós a Deus. Então não depende de nós. É uma obra da Trindade. Se os irmãos observarem, no versículo 13, ele diz que a prova de que Deus permanece no cristão é que o Espírito Santo está conosco. Versículo 14 e 15, ele diz que a prova que Deus permanece no cristão é que nós fomos salvos por Jesus. E no versículo 16, ele diz que a prova de que Deus permanece no cristão é que Deus nos ama. Ele nos fornece 3 provas irrefutáveis que você mesmo vai ser capaz de analisar na tua vida e verificar se Deus realmente permanece em você ou não. É isso que queremos fazer hoje. Vamos ao texto bíblico? Segundo João, podemos descansar na certeza de que permanecemos em Deus. E Deus permanece em nós, em primeiro lugar, porque nós temos o Espírito Santo. Olha que maravilha. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Qual é a prova que ele nos oferece? E ele em nós, em que nos deu do teu Espírito. Nesse ponto, irmãos, João está afirmando que uma prova incontestável de que permanecemos em Deus e que Deus permanece em nós é o fato de termos recebido o Espírito Santo. Ou seja, ao contrário do que muitos acreditam, todo cristão verdadeiro já recebeu o Espírito de Deus, já recebeu de Deus o Espírito Santo. Não há dentro da igreja aqueles que receberam o Espírito Santo e aqueles que não receberam o Espírito Santo. Isso não existe na Bíblia. Não existe. E por que não existe? Porque toda a nossa obra de salvação foi gerada pelo Espírito. Preste atenção nisso. Eu preciso repetir porque é um assunto sério que tem gerado muita confusão. Segundo o ensinamento bíblico, um pecador morto em seu estado de pecado só pode sair da morte para a vida por uma atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem regenera o pecador. Naquele texto que nós conhecemos bem, dos vales dos ossos secos, da profecia de Ezequiel, a profecia diz exatamente isso. Para Ezequiel clamar que o Espírito iria dar carne, iria dar vida àqueles ossos secos. A imagem não, o que Deus afirmou a Ezequiel é o seguinte, vocês de fato estão mortos e enterrados, eu vou arrancar vocês da sepultura. E quem faz isso é o Espírito Santo. Ninguém se ressuscita, ninguém se dá a vida. É o Espírito Santo quem arranca um homem do seu estado de morte. E uma vez regenerado, isso é regeneração, né? É dar a vida novamente, tirar da morte para a vida. Isso é regeneração. Uma vez regenerado, a pessoa agora tem condições de ter consciência do pecado. E quem dá essa consciência do pecado é quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, que convence o homem da justiça e do juízo. E uma vez regenerado pelo Espírito Santo, convencido do pecado pelo Espírito Santo, inicia-se então a caminhada até a eternidade que nós chamamos de santificação. E quem opera a santificação na vida do crente? É o Espírito Santo. A crente na história da humanidade, sem a causa do Espírito Santo em sua vida, não há um único cristão verdadeiro, que nasceu de novo, de verdade, que não tenha o Espírito Santo em si, o poder do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, ou como queiram, o batismo do Espírito Santo. É impossível, é impossível.
O crente é batizado no Espírito Santo, é sepultado no Espírito Santo no momento em que ele nasce de novo. Que ele nasce de novo. Pastor, o que acontece depois? Pode ter receber dons, habilidades, talentos. Mas é na regeneração que nós tivemos contato com o Espírito Santo pela primeira vez. Resumindo, então, sem a atuação do Espírito Santo, não há regeneração, nem conversão, nem santificação. Por isso, irmãos, nós cremos que não há a menor possibilidade de existir um único crente sem o Espírito Santo em sua vida. Nesse ponto, João usa essa verdade bíblica como prova de que todos aqueles que nasceram de novo podem ficar tranquilos, podem ficar em paz. Eles estão unidos com Deus. Eles habitam em Deus e Deus habita nele. Por quê? A primeira prova é essa. Eles têm o Espírito Santo. O raciocínio é simples. Deus tem, não é assim um texto? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu, ou seja, Deus nos deu do seu Espírito. O raciocínio de João é o seguinte, vocês podem ficar tranquilos, Deus não vai dar do seu Espírito a vocês em vão. Deus, ele não tenta. Deus, ele não faz uma tentativa. Deus já não estava na eternidade falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do meu Espírito Santo, eu vou derramar, eu vou dar do meu Espírito Santo para o Davi, e eu não sei o que vai acontecer depois. Não é assim não. Ele sabe, ele escolheu, ele conhece a história. Ele dá do seu Espírito Santo para cada um dos crentes, algo que ele tem de valioso. Aqui ele chama de dar no sentido de dádiva, de presente. Quando o texto bíblico diz que Deus deu do seu Espírito, é no sentido de presente, de uma dádiva. Que não depende de nós. Depende somente dele. Mas, olhando para a nossa vida, como podemos ter certeza de que o Espírito Santo permanece em nós? Aqui é outra confusão gigante. Muitos vão tentar encontrar evidências do Espírito Santo na vida do crente em algum fator ou sinal sobrenatural. Um linguajar diferente, um dom diferente, um comportamento diferente, uma habilidade diferente. Então, em muitos lugares, a gente olha para o cidadão e como ele faz coisas absurdas, a gente julga que ele é cheio do Espírito Santo. É assim que se identifica, em muitos lugares, quem é cheio do Espírito Santo e quem não é cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia também não nos ensina isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu vou dar aos irmãos somente algumas dicas para você mesmo verificar se tem o Espírito Santo em sua vida. Somente algumas dicas. A primeira, você teve ou tem consciência do seu pecado? Você consegue identificar quando você peca? Isso é pecado. Consegue fazer isso? Vou te contar um segredo. Você jamais conseguiria fazer isso por conta própria. Ninguém, não é você não, ninguém, você, eu, ninguém. Ninguém tem consciência do pecado sem uma atuação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. O homem, ele é insensível, ele é cego. A visão que Paulo nos fornece em Efésios capítulo 2 é de uma completa cegueira, influenciado por demônios, influenciado por espíritos malignos. Tanto é que a figura é que nós estávamos mortos. Ninguém tem consciência do pecado sem a atuação do Espírito Santo em sua vida. Então, primeira evidência. A segunda, você tem vergonha quando peca? Você sente vergonha? Aquele sentimento de frustração, de derrota. Principalmente quando são pecados recorrentes, não é verdade? Sente. A Bíblia diz que a nossa parte é corar de vergonha. Ninguém sente vergonha quando peca. Ninguém sente vergonha dos próprios atos, senão por uma ação poderosa do Espírito Santo. E em terceiro lugar, você tem desejo de mudança? É possível que você não tenha conseguido mudar ainda, é possível. Mas você tem sincero desejo de mudança, de ser uma outra pessoa,
de ser um melhor crente, de adorar melhor o Senhor, de se dedicar melhor ao Senhor, ninguém sente desejo de mudar de vida, de deixar o pecado e buscar uma vida que agrade mais a Deus, sem, mais uma vez, uma ação poderosa do Espírito Santo. Eu poderia te dar vários indícios, várias provas, vários testes para você chegar à conclusão se de fato você já recebeu o Espírito Santo ou não. Mas eu vou me apegar somente nesses 3. Tem consciência do pecado? Tem vergonha do pecado? Tem desejo de mudança? É o Espírito Santo na sua vida. Aquilo que de vez em quando você chama de consciência, né? A gente chama de consciência. Cometemos um erro e logo uma voz fala em nossa mente, nos envergonhando, nos trazendo a realidade, nos lembrando da verdade. O que nós chamamos de consciência é o Espírito Santo trabalhando na vida do cristão. Então, ratificando, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Amém? Seguindo aqui no texto, segundo João, podemos descansar na certeza de que permanecemos em Deus e ele em nós, porque ele nos deu também um Salvador, chamado Jesus Cristo. Ao versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Que alegria! Ou seja, se nós acreditamos em Jesus como nosso Salvador, é prova de que permanecemos em Deus e Deus em nós. Ninguém chega à conclusão de que Jesus é o nosso Salvador. Ninguém chega à conclusão de que precisa de um Salvador sem uma obra poderosa do Espírito Santo e sem ter Deus em sua vida. Ninguém. Já vimos aqui na carta de João que um sinal dos falsos mestres, dos falsos pregadores, das falsas igrejas, dos falsos crentes, é crer em um Jesus diferente do Cristo bíblico. Vimos aqui, há umas 2 semanas atrás, não é verdade? E isso é mais normal do que nós imaginamos. Uns anunciam um Jesus extremamente duro, insensível, capaz de jogar no inferno todo mundo que não faz por onde ser salvo. Tem gente que anuncia Jesus assim. Outros acreditam em um Jesus tão amoroso, mas tão amoroso que nem se incomoda com nossos pecados. Outros conhecem um Jesus que não é Deus. Esses acreditam que o nascimento virginal, que a ressurreição corpórea são mito. Tem pastores em nossos púlpitos, batistas, que não acreditam que Jesus era Deus de fato. Para eles, Jesus era um bom homem que veio ao mundo exclusivamente para defender os pobres dos seus opressores. Outros ainda acreditam que Jesus é apenas um grande provedor. Tudo que precisar é só pedir a Jesus, que como o gênio da lâmpada, ele vai realizar os seus desejos. Irmãos, o que todas essas pessoas têm em comum é que eles acreditam em um falso Jesus, em outro Cristo. Um Cristo que eles inventaram, idealizaram. A Bíblia chama a prática de adorar um Deus inventado de idolatria. Então é possível que tenhamos muitos irmãos idólatras, achando que estão adorando e servindo Jesus, enquanto que o Jesus que eles conhecem e servem é outro. Agora, segundo o que estamos aprendendo hoje na palavra de Deus, todo aquele que crê em Jesus como Salvador, o que significa crer em Jesus como Salvador? Ninguém crê em Jesus como Salvador se antes não teve a consciência do pecado e o arrependimento do pecado. É o entendimento sobre o pecado que vai nos fazer entender que nós estávamos dentro de um abismo sem fim. Nós não precisávamos de um mestre, nem de um guia, nem de um líder. Precisávamos de um Salvador. Somente um Salvador poderia nos resolver a nossa questão. Então, reconhecer Jesus como Salvador é reconhecer quem Deus é, quem nós éramos e por que precisamos de Cristo em nossa vida.
Reconhecer Jesus como Salvador é saber que é tão dependente dele, que ele não é apenas o maior líder, o maior psicólogo, o maior mestre. Ele é o Salvador de nossas almas. Ele veio nos resgatar do inferno de nossas vidas e nos livrar da ira vindoura. No versículo 15, João resume esse ensinamento sobre Jesus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Quer uma evidência? Se Deus permanece em você e você permanece em Deus, você confessa que Jesus é Filho de Deus. Ou para você Jesus era um bom homem, era uma arte do amor. Se para você Jesus é aquele camarada que veio ao mundo, peregrinou ali pela Palestina, apenas para dar um bom exemplo a ser seguido, Deus não permanece em você e você não permanece em Deus. Se para você Jesus é aquele líder político que morreu porque afrontou os líderes religiosos de seus dias, você não permanece em Deus e Deus não permanece em você. Agora, se você crê, como Paulo afirmou, que Cristo morreu pelos nossos pecados, então Deus permanece em você. E você permanece em Deus. Aleluia. Seguindo, aqui no texto, segundo João, também podemos descansar na certeza de que permanecemos em Deus e que Deus permanece em nós, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Olha o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, queridos, João finaliza essa lista de argumentos apontando para o amor de Deus por nós, como prova incontestável de que nós estamos ligados irremediavelmente a Deus. Estamos ligados definitivamente a Deus. E Deus está ligado a cada um de nós. Quando João escreveu, nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós, provavelmente ele estava se referindo a Jesus. Já aprendemos isso aqui. Já aprendemos que Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Quer ver o amor? Olhe para Jesus. Quer conhecer o amor? Conheça Jesus. Quer ver a expressão máxima do amor? Olhe para a cruz. Lá nós iremos ver o amor. Como assim? Quem quiser conhecer o amor de Deus deve olhar para Jesus. Foi Jesus quem disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Que deu seu Filho. João já tinha falado sobre o amor de Deus por nós aqui mesmo nessa carta. No capítulo 3, eu vou ler para os irmãos, no versículo 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. A prova de amor do Pai. Nós somos filhos de Deus hoje. O grande amor de Deus é visível na história da humanidade, mas é especialmente visível na história dos seus filhos. Mas a verdade, irmãos, que muitos entre nós são levados a duvidar do amor de Deus porque têm olhado demasiadamente para o lugar errado. Você me entende? Você já duvidou do amor de Deus? Você já chegou à conclusão de que assim, peraí, não é possível. Não é possível que Deus possa me amar. Não é possível que Deus possa estar cuidando de mim. Que amor é esse? Séculos antes de João, o Senhor levantou o profeta Malaquias para falar ao seu povo. As primeiras palavras do profeta Malaquias foram, as primeiras palavras de Deus ao povo através de Malaquias foram palavras surpreendentes. Não precisa abrir não, eu vou ler para os irmãos. Deus levanta profeta, e normalmente os profetas eram levantados com voz de juízo, não é verdade? Os profetas com palavras extremamente duras, mas Deus levanta Malaquias, e a primeira palavra de Deus a Israel, através de Malaquias, foi o seguinte: eu tenho amado vocês, eu amo vocês, eu sempre amei vocês,
Deus levanta o profeta para fazer uma declaração de amor. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas tinha um problema, irmãos. O povo não via motivos para acreditar no amor de Deus. A nação de Israel não via razões para acreditar que o Senhor os amava. Por quê? Eles tinham voltado do exílio da Babilônia já há algum tempo, já há muitos anos. Contudo, Israel ainda não era nem sombra do que tinha sido anos atrás. Eles tinham voltado do exílio de Salomão, que era um suntuoso, modesto templo, muito simples. A cidade de Jerusalém não tinha ainda. Econômica gigante abatendo a nação. Os inimigos, os adversários ainda ridicularizavam o povo de Deus. Aí chega Deus nesse contexto e diz o seguinte: eu tenho amado vocês. Eles duvidaram. Ao ouvir o Senhor dizendo que os amava, ao ouvir uma declaração de amor da parte de Deus, o povo respondeu com uma pergunta cínica: em que o Senhor tem nos amado? Como? Que amor é esse? Em outras palavras, o que o povo estava dizendo era o seguinte: eu estou na ruína, estou derrotado, minha vida não anda, nada do que planejei, realizei, e o Senhor vem aqui dizer que me ama. Que amor é esse? Como explicar esse amor de Deus? A resposta de Deus foi surpreendente. Deus não ficou desesperado. Rapaz, eles estão duvidando do meu amor. Imagina Deus desesperado. Eu vou fazer agora chover milagre, eu vou fazer agora... Deus não ficou desesperado, não. Um falso Deus ficaria desesperado. Um ídolo ficaria desesperado. A gente ficaria desesperado para provar o amor de quem duvidou do nosso amor. Deus não. Deus não fez isso. O que o Senhor fez foi lembrá-los, preste atenção, da doutrina da eleição. Deus os lembrou que os escolheu apenas por amor. Eu vou ler agora Malaquias 2, versículo 20. Abre a tua Bíblia, Malaquias 1, versículo 2. O último livro ali do Antigo Testamento, fácil de você encontrar. Malaquias capítulo 1. Malaquias 1. É um nome bom para você colocar no teu filho, Malaquias, né? Eu ia até colocar, mas Malaquias. O Rony que postou no grupo dos homens essa semana, né? Se você der nome bíblico ao seu filho, ensine a palavra de Deus. Porque esse dia a pessoa foi roubada por um Moisés, né? Por um Abraão. Foi assaltada por um Abraão. A pessoa dá um nome bíblico e acha, pô, está consagrado. Malaquias capítulo 1. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Olha a resposta de Deus. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei Jacó. Vamos entender isso aqui. Como prova de amor, o Senhor não mudou nada na história. O Senhor poderia ter chegado e falado o seguinte: ó, como eu sou poderoso, para provar vocês que eu amo vocês, eu vou destruir os inimigos de vocês, eu vou acabar com essa crise política, eu vou dar condições de reconstruir a cidade, reconstruir o templo, mas nada disso o Senhor fez. Poderia fazer se quisesse. Mas como a prova oferecida por Deus de que Ele ama o povo, não foi nada do que o Senhor fez ao longo da história. E olhe que ao longo da história o Senhor fez proezas em favor de Israel. Mas a prova que o Senhor deu de que ama o povo foi porque o Senhor os escolheu. O Senhor falou o seguinte, os irmãos lembram da história, não foi Esaú, irmão de Jacó? Nós conhecemos a história, Esaú era o irmão mais velho, ele tinha o direito de herdar as bênçãos da primogenitura, mas o texto bíblico diz que Deus amou Esaú e rejeitou, amou Jacó e rejeitou Esaú. Uma tradução mais literal seria: Deus amou a Jacó e odiou Esaú. E Paulo explica que Deus fez isso antes dos meninos nascerem,
como sinal de que não dependeu em nada do que um ou outro pudesse fazer, para o bem ou para o mal. Ou seja, queridos, Deus retorna na história até aquele momento que ele escolheu o seu povo, aquele momento que ele elegeu o seu povo como prova do seu amor. A prova do amor de Deus por seus filhos não está em nada que ele possa nos dar aqui nesse mundo, aqui nessa terra. A grande prova do amor de Deus foi o fato dele ter nos feito seus filhos. Depois que ele nos fez seus filhos, se ele não quiser fazer mais nada por nós, e ele faz, mas se ele não quiser fazer mais nada por nós, não temos por que duvidar do seu amor. O problema, como eu disse, é que nós estamos olhando demasiadamente para o lugar errado. Ao invés de olhar, no lugar de olhar para o teu momento de vida, olhe para o momento que o Senhor te escolheu. Para Israel, o Senhor citou o momento entre a escolha de Esaú e Jacó, mas a Bíblia diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos conheceu e em amor nos predestinou antes da formação do mundo. Isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Senhor levou seu povo a olhar para a história da redenção como prova cabal do seu amor. A lição que o Senhor passou para Israel e, consequentemente, para todos nós, é que não devemos analisar o amor de Deus nos baseando em nenhum elemento da nossa história, senão o fato dele ter nos escolhido como filhos. Ainda que tudo dê errado, e pode dar, ainda assim sabemos que ele nos ama, porque ele nos escolheu. Ele nos encontrou em nosso estado de morte e nos deu vida quando éramos mortos. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a esse respeito. Eu vou ler para os irmãos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo disse aos Romanos. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos dado um emprego estável. É assim que está escrito na Bíblia? É assim? Ou Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos dado um casamento realizado. Ou Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos dado filhos saudáveis. É isso que está escrito? Nada disso. O que Paulo escreveu aos Romanos foi o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ali está a prova de Deus. Quando nós não merecíamos, quando ninguém daria nada por nós, o Senhor, ele nos escolheu para si e entregou o seu Filho unigênito para morrer por gente igual a gente. Nem nós morreríamos por nós. Essa é a prova do amor de Deus. Nada mais. Nada mais importa. Nada mais nos interessa. Voltando para 1 João, ratificando as palavras do versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 3 provas irrefutáveis de que o Senhor está conosco. Nenhuma dessas provas oferecida por João tem a ver com dons espirituais. Perceberam isso? Não é quem fala em línguas diferentes, não é quem opera sinais e maravilhas, pelo contrário. O Senhor Jesus falou da possibilidade de se operar sinais e maravilhas e sequer ser conhecido por Deus. Jesus falou disso. E assim termina esse texto, esse trecho. O apóstolo do amor escreveu esse trecho de sua carta como consolo, irmãos, como incentivo para aqueles irmãos que já estavam vivendo uma crise de fé. Homens e mulheres crentes em Jesus, mas que provavelmente já duvidavam do seu relacionamento com Deus, porque eram tão menos espirituais do que os outros, por exemplo. Porque não tinham acesso aos mistérios de Deus. Porque não tinham os dons e as habilidades que os outros tinham. Gente boa, gente séria, gente honesta, mas que tinha que sofrer a concorrência de pessoas ou crentes que se julgavam muito importantes por suas habilidades espirituais, por conhecer o que ninguém mais conhece.
Mistérios tão profundos. Mistérios tão misteriosos que nem Deus conhece. Que nem Deus sabe o que é. Línguas tão estranhas que são estranhas até para Deus. A doutrina da união do crente com Deus veio para destacar, ou para desfazer, melhor dizendo, a confusão causada pela falsa doutrina. Enquanto a falsa doutrina dividia os crentes em classes, em castas, a doutrina da comunhão, da união, da permanência do crente em Deus veio para reunificar o povo de Deus, porque divisão na casa do Senhor é inadmissível. É inadmissível. Mas é importante observarmos que, para resolver essa questão na igreja, João não mandou que a igreja realizasse uma reunião administrativa. Já pensou? João escrevendo, está tendo problema entre vocês? Faça uma sessão. Convoque uma assembleia. Faça uma reunião de membros. Não foi isso que João disse. Nem que a igreja investisse em terapia de grupo, em dinâmica de grupo. Nem que a igreja criasse um ministério da integração entre os irmãos. Nada disso. João sabia que somente aprendendo a valiosa doutrina da permanência em Deus é que os irmãos seriam curados de todos os seus traumas, de todos os seus complexos, e a igreja seria reunificada mais uma vez. É doutrina, é doutrina. O que cura a igreja é doutrina, conhecimento doutrinário. O que cria crentes fortes é conhecimento doutrinário, é conhecer doutrina bíblica. O fracasso de muitas igrejas modernas começaram no momento que eles abdicaram de ensinar a doutrina bíblica. Sim, eu vivi uma época em que doutrina era uma confusão. O pessoal pegava costume, loucura de cada denominação e chamava de doutrina. Sim, aí com isso abandonaram de vez o ensino doutrinário. Doutrina é ensinamento. Doutrina são os fundamentos que a Bíblia diz, os quais a igreja foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Uma característica da igreja primitiva é que ela permanecia na doutrina apostólica. O conhecimento doutrinário é que vai fortalecer a nossa fé e nos manter de pé, seja no meio de uma tormenta gigante existencial, seja no meio de uma confusão dentro da igreja. O que sustenta a igreja é o conhecimento doutrinário. Eu quero terminar com duas aplicações somente. A primeira, seguindo nessa linha, não há outra forma de fortalecer a fé sem ser através do conhecimento das doutrinas bíblicas. Não existe crente forte sem conhecer doutrinas bíblicas. Então, nossa força não depende do que nós iremos sentir. Nossa força depende do que nós entendemos. É na mente que o Senhor trabalha, nos fazendo entender. A renovação da mente proposta em Romanos capítulo 12, versículo 2. A renovação da mente, a renovação do entendimento. É disso que nós precisamos. Entender mais. Ou precisamos crescer no conhecimento, por exemplo, da doutrina da queda. Conhecendo a doutrina da queda, muita coisa vai explicar na nossa vida, na nossa história. Você vai identificar realmente o problema central, vai identificar o que tem te feito mal ao longo de toda a história. Como? Conhecendo a queda, conhecendo a doutrina do pecado. O que é o pecado, como ele entrou, qual a influência dele, quais suas consequências. A doutrina da justificação em Jesus é maravilhosa. A doutrina da justificação de Jesus nos livra de toda culpa, irmão, toda culpa. Imagine você entender que diante de Deus, você e Jesus mudaram de lugar. Oh, que maravilha é essa? Ah, mas diante de fulano não interessa, mas diante de Deus, que é quem importa, você herdou a justificação de Cristo, enquanto Ele tomou sobre si os seus pecados. Que maravilha a doutrina da justificação.
A doutrina que aprendemos hoje da permanência em Deus. Eu fico assustado, eu me lembro quando, eu sempre conto, quando era criança, jovem, a gente andava muito junto com irmãos de outras igrejas, jovens de outras igrejas, congregacional, batista, adventista, até hoje tem uns amigos muito próximos, muito misturados. E a igreja batista para a gente era aquele exemplo da igreja da palavra. A gente pensava na igreja batista, rapaz, na igreja batista não mexe não, eles são da palavra. Era comum os garotos, fez 17, 18 anos, ir para o seminário, se dedicar à vida ministerial. Quando eu cheguei na Igreja Batista, pouco mais de 10 anos, eu fui dar aula numa escola dominical, e eu falei sobre a doutrina da justificação. Sabe aquela sensação, aqui eu vou tirar onda aqui, ficar tranquilão, tudo que eu falar já vai ser compreendido, e vai ser fácil, vai ser facinho. Falei, irmão, vamos falar sobre a doutrina da justificação. Ninguém sabia o que era isso, ninguém. Tomara que não vejam esse vídeo depois. Tem um casal de amigos, os dois são filhos de pastores. Pergunta a eles, os dois, o que é a justificação? Canta, fala, não tem ideia do que seja a justificação. A falta do conhecimento doutrinário acaba com muitas vidas. Então, uma aplicação para você colocar em prática essa semana é isso. É bom ler livros devocionais, por exemplo, mas aprenda a doutrina. Aprenda a doutrina. Há um livro, até grosso, não é barato, do Dr. Sproul, chamado Somos Todos Teólogos. Somos Todos Teólogos. É um compêndio de teologia sistemática, porém no linguajar que todo mundo entende. Não tem nada de técnico ali, não tem nada de... Conhece, pastor Sérgio? Somos Todos Teólogos. Indiquei para a Camilinha, né? Maravilhoso. Você vai aprender teologia bíblica, você vai aprender doutrina profunda, de uma forma bem compreensível. Mas, em segundo lugar, jamais haverá espaço para nenhum tipo de crise existencial, de complexo, de inferioridade em nós, se de fato considerarmos que o Espírito Santo habita em nós, como João disse, que Jesus é o nosso Salvador, como João escreveu, e que Deus nos ama com amor eterno, como vimos no texto de hoje. Rapaz, é o contrário agora, você tem que vigiar para não se tornar soberbo. O Espírito Santo habita em você, Jesus derramou o sangue por você, e Deus te ama com amor eterno. É disso que você precisa se conscientizar. Nada mais que isso. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pessoal do louvor, por favor. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra entre nós, reconhecendo, Pai, toda a minha incapacidade de mover o coração dos meus irmãos, dependendo completamente da ação do Espírito Santo, para que a tua palavra seja aplicada em cada coração, esclarecida. Se eu falei algo de mim mesmo, que eles esqueçam, Pai, mas que as palavras que veio do Senhor sejam gravadas na mente e no coração, para que de fato haja mudança de vida em cada um de nós, ó Deus. Dar-nos graça para crescermos na compreensão da tua palavra, dar-nos graça para crescermos nesse entendimento do relacionamento que temos com Deus, que Deus permaneça em nós, apesar de sermos quem nós somos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do
é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor na alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces,